Dando continuidade à história, Deolinda, uma chance para perdoar. Escrito por Humberto Fabri. Narrado por Lucy. Capítulo 14. O Bom Pastor. Jonathan interessou-se tão intensamente pela obra que, em questão de dias, já havia feito uma releitura. Foi quando recebeu o amável convite de Dona Conceição para que fossem assistir a uma palestra na casa espírita, a qual ela e o marido frequentavam há mais de 20 anos. Eles aceitaram e, em uma noite de sexta-feira, seguiram em direção ao centro. A casa tinha dimensões diminutas, porém, com um grupo muito sério e coeso, interessado no estudo, no trabalho e na evangelização dos seus membros. A palestra da noite estaria sobre a responsabilidade do próprio dirigente da instituição, e o tema a ser analisado era o jugo leve. O orador iniciou lendo os ensinamentos de Jesus, registrados por Mateus no capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mal a palestra havia se iniciado e Jonathan, desabituado a concentrar-se em assuntos relativos ao Evangelho ou a qualquer tipo de exposição instrutiva, adormeceu profundamente. Infelizmente, essa situação é mais comum do que se possa imaginar, por se tratar de condição puramente fisiológica. Quando a falta de hábito reduz a quantidade de energias em áreas cerebrais específicas relativas às funções da atenção para assuntos pouco corriqueiros, trazendo desconforto do sono durante aulas ou mesmo uma simples leitura. Especificamente, no caso do pai de Deolinda, em nada se relacionava a qualquer processo obsessivo ou hipnose à distância, por algum espírito interessado em mantê-lo na ignorância. Kelly tentara manter o marido desperto, no entanto, não alcançara êxito. Encontrava-se fortemente impressionada e acreditava ser realmente uma pena que Jonathan estivesse perdendo aquele discurso firme e altamente inspirado pelo mentor espiritual, responsável pela instituição. Tinha nítida impressão de que todas as palavras estavam sendo dirigidas ao seu dolorido coração de mãe, sentindo-se desta forma extremamente consolada. Ao término da instrutiva e edificante palestra, todos os presentes foram convidados à sessão de fluidoterapia, não sendo obviamente obrigatória a participação. Foi quando Jonathan despertou de sua letargia. Um tanto embaraçado, perguntou à esposa o que havia ocorrido. Tão logo o orador da noite iniciou a preleção, você adormeceu como se estivesse anestesiado. Que lamentável. Eu sinto, realmente. Dona Conceição, que estava mais próxima do casal, foi extremamente polida em explicar-lhe a normalidade de momentos como esse. O cansaço do dia, ou talvez a falta de hábito, produzir esse efeito. Que ele insistisse porque a concentração, como qualquer outra atividade, carece de exercício para que se torne plena. Dirigiram-se à Câmara de Passes. E Jonathan, ao receber os eflúvios magnéticos, sentiu-se extremamente bem e fortalecido. Durante a aplicação do passe, teve a impressão de ter sido transportado para outro sítio, onde passara por uma espécie de higienização, produzindo um bem-estar não experimentado até então. Após os passes, foram apresentados para o dirigente e alguns outros membros da entidade, que lhes deram as boas-vindas e renovaram o convite para futuras participações. Retornaram ao lar, acompanhados pelos novos amigos,
aos quais não cansaram de repetir os agradecimentos pela oportunidade tão edificante. Dona Conceição e seu marido Olavo, espíritos acostumados ao serviço de assistência ao próximo, humildemente transferiram a gratidão dos jovens para o verdadeiro responsável, Jesus. Ao entrarem em casa, foi Kelly quem retornou ao assunto. Você notou, meu querido, como essas pessoas que conhecemos hoje parecem ter um toque especial? É incrível o interesse deles por nós e pelo nosso bem-estar. Notei, sim. Apesar de ter apagado literalmente durante a palestra do presidente da instituição, eu espero que ele não tenha me interpretado mal, mas foi um sono irresistível. Acredito que esse fato, conforme Dona Conceição nos orientou, deve ocorrer com uma certa frequência. O importante é saber que você gostou. Acha que será possível retornarmos? Eu creio que sim. Senti-me muito bem, principalmente depois do passe. Nunca pude imaginar que algo tão simples produzisse um bem-estar tão grande. Deu-me a impressão de ter sido transportado para outro lugar repleto de paz. Engraçado, Jonathan, mas foi esse o mesmo sentimento que eu experimentei. Desde a enfermidade de nossa Diolinda, eu nunca mais havia sentido tanta paz. Que bom, né? Parece que fomos abençoados por Jesus, Kelly. Como nos ensina o Evangelho, somos as ovelhas desgarradas que foram resgatadas pelo bom pastor. Enquanto isso, na dimensão espiritual, Richard, que acompanhara o tempo todo o jovem casal, agradecia a Deus e ao Mestre Jesus a sagrada oportunidade de renovação de seus irmãos, que por meio da difícil experiência estavam se resignando diante da prova, transformando a revolta em luz para suas vidas. Capítulo 15. O convite. Os dois novos frequentadores da casa espírita estavam na fase de puro encantamento, mais interessados pelos aspectos fenomênicos, sendo espíritas mais por curiosidade, principalmente pela possibilidade de comunicação com a filha recém-desencarnada. Dona Conceição, experiente no trato com os neófitos, convidou-os ao estudo sistematizado da doutrina. Ela recomendava como necessária a instrução aprofundada na codificação e, posteriormente, a análise das obras complementares, como exemplos, Emmanuel e André Luiz. Jonathan era o mais afoito e um grande devorador de livros, se comparado à esposa. Seu empenho voltava-se inicialmente para as informações referentes à origem, natureza e destinação dos espíritos. Entretanto, a experiente senhora estimulava o jovem casal a construir em paralelo o terreno sólido da redenção, que são os ensinamentos materializados no íntimo de cada um, com transformações objetivas, evangelizando o comportamento. Kelly, todavia, apesar da assistência que a casa lhe proporcionava, mantinha o seu coração em frangalhos. Naturalmente, todos os que a assistiam sabiam que somente um coração materno poderia entender o outro. Que houvesse vivenciado uma prova tão delicada em relação ao desencarne de um filho ou de uma filha. A tristeza era profunda, dando mostras de uma futura depressão. O dirigente da instituição, consultando os mentores espirituais, recebeu a recomendação para iniciar uma assistência espiritual, sugerindo a Kelly que procurasse um terapeuta especializado para atuar diretamente em seu quimismo cerebral. Os iluminados guias identificavam as descompensações além do perispírito, influenciando com profundidade a organização fisiológica. Como o casal se encontrasse ainda em dificuldades financeiras, o centro indicou um psiquiatra facultativo que fazia parte do quadro de voluntários da instituição. Desta forma, a recuperação da esposa de Jonathan seria mais acelerada.
Em pouco tempo, as consultas se sucederam e a terapia começou a dar resultados. O tratamento magnético, aliado à medicação adequada, oferecia relativo conforto para aquele coração dolorido. Com o passar dos meses, o casal matriculado nos cursos de evangelização foi convocado para o início das atividades na casa. Jonathan candidatou-se como auxiliar de informações na portaria do centro e Kelly foi servir com outras senhoras na cozinha, que era responsável por grande parte dos recursos captados, além da livraria e do quadro de sócios, para fazer frente às despesas da casa, no atendimento espiritual e social, com foco nas famílias carentes da região. Sem dúvida, o trabalho é o medicamento milagroso de Deus, porque nos afasta dos pensamentos desequilibrantes e de suas consequências. A ocupação é o remédio para todos os males. O casal apresentava maior disposição, dando mostras de esperanças no porvir, apesar das saudades, elemento natural do amor, que mantinham da filha querida. A medicação indicada para o caso do quadro depressivo de Kelly fora reduzida ao mínimo, em virtude de sua rápida recuperação. O tempo correu célere, e ao próximo fim do ano, Dona Conceição apresentou-lhes um convite. O centro promovia uma caravana intitulada Caravana do Natal, para a cidade mineira de Uberaba, onde visitariam não somente a comunhão espírita cristã, na qual trabalhava o iluminado médium mineiro Francisco Cândido Xavier, o querido Chico, como também visitaram a cidade de Sacramento e as atividades continuadas do benfeitor Eurípides Barçanufo, por intermédio de sua sobrinha Eigorina Cunha. Jonathan e Kelly davam a impressão de que explodiriam de tanta alegria. Conhecer o autor de obras que eram por eles estudadas em suas aulas no curso de aprendizes do Evangelho e também no de educação mediúnica era a verdadeira bênção do Cristo materializada em suas vidas. No plano espiritual, tudo era festa. Richard, Dr. Francis, os mentores e amigos espirituais do casal vibravam e compartilhavam a felicidade de vê-los encaminhando-se para o bem. O ensino de Jesus, registrado em Lucas, capítulo 15, versículo 7, era vivo para todos eles, quando o Mestre e Senhor disse: Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Capítulo 16. A viagem. A caravana partiu da região sul do Brasil, em 2 ônibus fretados pelo centro, rumo a Uberaba. Jonathan e Kelly estavam exultantes, não só pelo fato de ter a oportunidade de conhecer aquele que era o maior médium da história, como também com a viagem em si. Desde que a filha amada adoecera, eles não haviam tido oportunidade de esparecer um pouco. A viagem iria com certeza fazer muito bem. O percurso foi vencido em mais de 23 horas, com algumas paradas. Naquela época, as estradas, na maioria dos trechos, eram de mão única, com um movimento pesado de veículos, principalmente de caminhões, que faziam transporte de mercadorias entre importantes cidades do estado do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Amanhecia quando chegaram a Uberaba, naquela sexta-feira no verão de 1970. Foram direto para um hotel central, onde ficariam hospedados. As reservas e acomodações já estavam devidamente preparadas, conforme as solicitações da equipe do centro, responsável pelo evento. Descansariam durante a tarde, depois do longo trecho percorrido, a fim de que a noite estivesse em forma para assistir à reunião a ser realizada na Comunhão Espírita Cristã. No horário marcado,
reuniram-se no saguão do hotel e logo partiram em direção à casa espírita. Chegaram quase 45 minutos antes do horário e puderam ver Chico Xavier atendendo e conversando com várias pessoas. Kelly, de estatura mais baixa, fazia um esforço em ficar na ponta dos pés para ver o médium, que estava praticamente cercado pelas pessoas que se aglomeravam no local. De repente, ouviu seu nome ser chamado. A princípio não entendeu muito bem, mas pareceu ser o seu nome que era pronunciado pelo médium que estava um pouco distante dela. Como permaneceu imóvel, acreditando que pudesse estar ouvindo demais, foi novamente chamada, agora com uma identificação positiva. É você mesma, minha filha. Por favor, aproxime-se com seu marido Jonathan. Como isso era possível? Pensava ela. No meio daquela gente toda, de que maneira o médium poderia saber que eles estavam presentes? O dirigente da instituição que o jovem casal frequentava encontrava-se um pouco mais próximo de Chico e, achegando-se, confirmou. É com vocês mesmo que o nosso querido Chico quer falar. Por favor, vamos até ele. Kelly, mais à frente, tomou a iniciativa e beijou a mão daquela criatura que irradiava luz, no que foi correspondida imediatamente com o mesmo gesto. A emoção invadia aquele coração materno, tocando as demais pessoas que se encontravam em volta do médium. Chico cumprimentou Jonathan e também o dirigente da instituição, o senhor Gustavo, seu velho conhecido, saudando a todos com simplicidade e amor fraterno. Olhando profundamente nos olhos de Kelly, perguntou: como estão indo os estudos e os recentes trabalhos que os meus jovens amigos abraçaram na casa espírita? Jonathan e Kelly quedaram-se boquiabertos. Eles tinham acabado de entrar na comunhão espírita e eram inquiridos como se fossem velhos conhecidos. Foi Kelly quem novamente tomou a iniciativa e respondeu: bem, senhor Francisco, Chico, para você e para todos, minha filha. Entre irmãos não existe formalidades, não é mesmo? Sim, senhor, digo, sim, Chico, concordo plenamente. Que bom que vocês vieram fazer parte da nossa simples tarefa. Desde há muito os aguardava. Obrigada, Chico, muito obrigada. Não há o que agradecer. Podemos nos preparar para o trabalho? Como não, agora mesmo? A reunião transcorreu sob forte emoção de todos os participantes. Com as mensagens elevadas das entidades comunicantes, principalmente de Emmanuel, mentor do querido médium, quando foram encerradas os trabalhos da noite, Chico tornou a chamar o casal e Gustavo. Dirigindo-se a eles, disse: espero não importuná-los em suas programações, mas seria uma honra recebê-los em minha residência amanhã, no final da tarde, depois das visitas às casas de nossos irmãos e do Evangelho no Abacateiro. Tomaremos café ou um chá, acompanhado de um pedaço de bolo de fubá, que eu mesmo terei prazer em preparar. Novamente a surpresa para o casal. Gustavo, que estava acostumado aos repentes daquele amigo de outras eras, sorriu, agradecido e satisfeito. Todos se despediram do médium e puseram-se a caminho do hotel, levando as doces vibrações daqueles momentos indizíveis para todos os presentes. Capítulo 17. Mensagem de amor. Todos os componentes da caravana fizeram questão de acompanhar o Chico em seus trabalhos de sábado à tarde. Depois do Evangelho no Abacateiro, Gustavo abordou discretamente ao anfitrião: Chico, você tem certeza de que não vamos atrapalhar as suas atividades indo até a sua casa? Estamos satisfeitos com esse nosso reencontro e não queremos incomodá-lo. Gustavo, vocês não são incômodo algum. Pelo contrário,
São os presentes que Jesus envia para o meu coração. É uma alegria recebê-los em minha casa. Por favor, eu ficarei aguardando. No horário aprazado, Gustavo compareceu com um casal que se mantinham completamente embevecido. Era a primeira vez que estavam em Uberaba e já haviam sido convidados para um café na casa do próprio Chico. Meu Deus, quanta mudança de um momento para o outro! Falavam entre eles. Chico os recebeu como de costume, sempre muito bem-humorado, contando seus causos engraçados e fez questão de servir o chá e o bolo que havia previamente preparado. Quis saber como estava indo o movimento espírita no sul do país e especificamente as atividades da instituição que Gustavo comandava. Conversaram descontraídamente por mais algum tempo e, de repente, o médium sugeriu: poderíamos fazer uma prece? Estão presentes algumas entidades e uma delas desejaria grafar algumas palavras para os amigos. Todos atenderam com muito carinho ao convite do iluminado medianeiro. Chico providenciou papel e lápis e Gustavo posicionou-se ao lado do médium, caso ele necessitasse de qualquer auxílio, além de encarregar-se da prece inicial. O médium tomou do lápis e velozmente registrou uma curta mensagem. Terminada a psicografia, oraram para o encerramento da pequena reunião e Chico procedeu à leitura. Querida mãezinha Kelly e papai Jonathan, Deus nos abençoe. Por vezes os caminhos que percorremos parecem separar-se de forma abrupta. No entanto, digo-lhes que os nossos corações continuam ligados no mesmo amor com que fui recebida e cuidada por vocês. Nem sempre entendemos os desígnios divinos em nosso favor, revoltando-nos em determinados instantes pela falta de compreensão de que o remédio aparentemente amargo é o que cura efetivamente. Estou bem e feliz por encontrar vocês na tarefa de amor aos nossos semelhantes. Fui recebida deste lado da vida por amigos, parentes e mentores, que muito me auxiliaram a vencer as saudades que eu sinto de vocês, que são os amores da minha vida. Confiemos em Deus e em nosso Mestre Jesus, para que tão logo possa estejamos juntos novamente. Beijos da sua amada filha do coração, Deolinda. Os pais de Deolinda estavam tomados pela emoção e o próprio Gustavo enxugava a singela lágrima que teimava em cair de seus olhos. Kelly aproximou-se de Chico e beijou-lhe as mãos, gesto sempre devolvido por aquela alma simples e amorosa. Agradecidos, permaneceram mais alguns minutos com o querido amigo, até que Gustavo lembrasse a necessidade de retornarem ao hotel. O médium precisava preparar-se para a reunião da noite no centro. Ao se despedirem, Chico, com a sua simplicidade, disse: venham mais vezes me visitar. Quem sabe, em um curto espaço de tempo, tenhamos gente nova nessa caravana, não? Capítulo 18. Grande Alma. Gustavo, Jonathan e Kelly entreolharam-se quando Chico, ao se despedir, citou discretamente em gente nova. O dirigente, habituado com as visões do médium mineiro, grande parte das vezes antecipada no tempo, achou por bem não questionar. O mais óbvio poderia ser uma gravidez de Kelly, por ser o casal ainda muito jovem. Falando rapidamente com os dois amigos, esses concordaram, porque passada a fase do luto e das dificuldades a serem enfrentadas quanto à situação financeira, planejariam uma nova gravidez. E mesmo a adoção de uma criança não estava fora dos seus planos. Na dimensão espiritual, Richard, Saulo e Camilo acompanhavam Deolinda, e com esta se apresentasse em sua personalidade infantil de sua última existência,
auxiliaram-na na mensagem ditada, dando uma conotação mais madura à comunicação. Literalmente, era um espírito servindo de intermediário de outro. Diolinda encontrava-se ainda confusa e abatida, em virtude do longo período obsessivo que passara, necessitando ser mantida em tratamento fluidoterápico intenso na instituição sob a direção do Dr. Francis. Saulo e Camilo, por se tratarem de técnicos especializados, foram incumbidos pelo experiente diretor a acompanhar o processo dos envolvidos na trama obsessiva, até que todos se encontrassem reencarnados. O contato com os pais por intermédio do missionário de Uberaba não visava apenas ao consolo do casal, mas principalmente a manutenção energética entre a desencarnada e os seus pais, fazendo parte do seu tratamento a transferência de fluidos específicos do perispírito de Kelly, por meio do amor maternal, desta para Deolinda, que em breve tempo estaria preparando seu retorno ao planeta. Foi exatamente esse ponto captado pelo Chico, quando de suas despedidas ao trio que o visitara. Tendo o médium uma capacidade sensitiva extremamente elevada, era relativamente fácil para sua mente adentrar informações relevantes, apesar da simplicidade com que eram expostas, objetivando sempre o consolo e o aumento de confiança na misericórdia divina de seus interlocutores. Encerrada a rápida reunião na residência do iluminado medianeiro, Richard, que sabia ser identificado pela clarividência de Chico, agradeceu. Amado irmão, guarde em seu coração os meus sinceros agradecimentos pela intermediação feliz para o jovem casal, que a sua bondade recebeu na tarde de hoje. Nosso serviço em relação ao reencarne dos envolvidos em drama tão delicado apenas começa. As palavras transmitidas pelas suas generosas mãos muito nos auxiliaram na manutenção do equilíbrio emocional de nossa irmãzinha. Deus o abençoe. Como era de se esperar, o médium simples, humilde e gentil retribuiu o agradecimento, de maneira respeitável e simples como foi toda a sua vida. Sou apenas um servo, aliás dos mais simples na seara de Jesus. Fico extremamente feliz em poder ter sido ferramenta útil, apesar de todas as minhas deficiências e limitações. Agradeço sensibilizado a oportunidade que os abençoados irmãos me ofertaram em intermediar a causa do bem. Saulo, que já havia mantido contato em outras oportunidades com Chico, sorrindo falou para Richard e Camilo. Esse nosso Chico não tem jeito mesmo, sempre fazendo a maior parte do trabalho e atribuindo a nós o resultado do sucesso. Grande alma esse nosso irmão. Camilo, mais espirituoso, concordou e completou. São esses espíritos que fazem a diferença na evolução planetária. Particularmente como eu tenho grande afinidade com a história de missionários pelo mundo, lembrei-me de Mohandas Karamchand Gandhi, 1869 a 1948. E como passaria a ser reconhecido merecidamente como Mahatma Gandhi, ou Grande Alma. Temos aqui, sem sombra de dúvida, apesar do próprio não admitir e não aceitar nunca tal classificação, o nosso Mahatma, o Mahatma Chico. E todos sorriram concordando e rumaram em direção ao hospital, tendo Richard à frente, levando Diolinda em seus braços. Capítulo 19. Novas responsabilidades. A caravana do Natal ainda visitou o Sacramento no domingo pela manhã, para o culto do Evangelho realizado no Centro Espírita sob a direção de Dona Eigorina Cunha.
e de lá se puseram a caminho de volta para o sul do país, em sua jornada de quase 24 horas. Contudo, a semana que se iniciava traria notícias inesperadas. Gustavo, como dirigente da instituição, recebeu diretores de um orfanato mantido também por uma instituição espírita, que se encontrava em franca dificuldades financeiras. Temiam pela continuidade das atividades com cerca de 40 crianças e necessitavam do apoio de organizações mais sólidas. Os recursos recebidos, incluindo os oficiais, advindos das autoridades, não estavam fazendo frente às despesas, que cresciam vertiginosamente. A inflação acumulada naquele ano de 1970 poderia chegar a quase 20%, constituindo-se um dos problemas mais sérios diante do enxuto orçamento. Gustavo, um homem sempre ponderado e possuidor de um coração caridoso, ouviu o apelo dos amigos de doutrina e comprometeu-se a auxiliar. Consultou os demais responsáveis pela instituição que dirigia e recebeu pleno apoio em sua decisão. No dia seguinte ao apelo, os diretores do orfanato tiveram a resposta positiva e reuniões foram marcadas para que as atividades não sofressem prejuízo de continuidade. Todos os participantes do centro, sob a direção de Gustavo, teriam maior dose de sacrifício nos primeiros meses, não só com o aumento das atividades em si, como também apelando para aqueles que pudessem elevar as suas doações. A juventude organizada do centro resolveu sair a campo buscando doações para o bazar e recursos com material para a confecção de roupas de lã, com o intuito de enfrentar o inverno que estaria se aproximando em breve, sempre rigoroso naquela região do país. Apesar de a cidade como um todo não possuir um orçamento significativo, boa parte dos seus moradores buscaram auxiliar, dentro de suas possibilidades, não se importando com a designação religiosa, e sim com o atendimento às necessidades das crianças. Tratava-se de um verdadeiro mutirão de solidariedade. Enquanto isso, Gustavo, sempre atento às potencialidades dos colaboradores, via em Jonathan a possibilidade de designar-lhe tarefas mais especializadas. Notava a simplicidade do rapaz em assumir a posição de auxiliar de porteiro do centro, mas sabia bem que ali estava um tesouro enterrado e que poderia auxiliá-lo na administração do orfanato. Resolveu chamar o jovem para uma conversa. Jonathan, meu amigo, temos observado o seu empenho e também o de sua esposa nas atividades que abraçaram em nossa casa. O senhor sabe que somos, eu e Kelly, simples servidores. Na seara de Jesus somos todos simples servidores, mas também ferramentas que o Divino Mestre não dispensa, apesar de nossas limitações. Bem, mas não vou tomar muito o seu tempo. Não comigo, evidentemente, completou Gustavo sorrindo. Não entendi o que o senhor quis dizer. Eu gostaria muito que você e a sua jovem esposa pudessem nos auxiliar nas tarefas do orfanato. Sei que você é um contabilista e, sendo assim, poderia trabalhar no gerenciamento de nossas contas e demais detalhes dentro dessa área, enquanto que a nossa querida Kelly nos auxiliaria diretamente no trato com as crianças. O que você me diz? De minha parte, eu fico honrado com a oportunidade em servir. Falarei com a minha esposa, mas eu tenho certeza de que ela não irá declinar o maravilhoso convite. Todavia, como fica a minha atividade atual? Não se preocupe com isso. Estamos preparados com voluntários que podem substituí-lo a partir de amanhã. O senhor pensa em tudo, sorriu Jonathan. Digamos que os mentores espirituais pensam antes e por vezes chegam a nos dar os nomes daqueles que poderão abraçar as novas tarefas.
Em nome deles e do meu também, agradeço por aceitar o nosso convite. Sou eu quem agradeço, Sr. Gustavo. Pode acreditar sinceramente. Acredito, meu filho, tenha certeza disso. Não era simplesmente Gustavo que confiava no potencial do jovem casal. Richard, Saulo e Camilo, que haviam inspirado os nomes ao dirigente da instituição, tinham plena confiança nos valores dos pais de Diolinda. O futuro começava a se desenhar gradativamente. Capítulo 20. Revisando compromissos. Jonathan, no caminho para casa, depois das atividades no centro, comentou a respeito do convite que recebera, relatando alguns detalhes, nos quais a esposa seria também incluída e a sua disponibilidade em abraçar as novas tarefas. Kelly, ouvindo as colocações empolgadas do marido, estimulou ainda mais e disse que aceitaria também a oferta que Gustavo fizera. Daria sua resposta positiva no dia seguinte. Quando chegaram em casa, prepararam uma refeição leve e continuaram a falar sobre os serviços que teriam início no orfanato. Veja você, Kelly. Para quem tinha perdido uma filha, agora teremos a possibilidade de tomar conta de 40 crianças. A vida é realmente cheia de surpresas, não? Pois é, meu querido. Lembro-me do momento em que nos despedimos do Chico, quando da visita à sua casa. Ele nos disse que nos aguardaria e, quem sabe, com gente nova. Será que o médio via as questões relativas ao orfanato? Muito provavelmente. Os voluntários mais antigos do centro, que conhecem o Chico há mais tempo, afirmam que, quando ele fala alguma coisa, pode contar que está vendo algum desdobramento no futuro. Vai saber, não é? Sim, querido. Quem poderá avaliar os potenciais daquele espírito que ali está? Não vi apenas um médium, mas sim uma entidade de grande evolução à minha frente. Eu tive a impressão de que os seus olhos enxergavam não somente o meu passado, como também os resultados de minhas ações no futuro. Confesso que eu fiquei muito impressionada. É fato. Bom, vamos nos deitar, porque amanhã é um novo dia. O casal se recolheu e, feita a prece, ambos adormeceram. Kelly, possuindo maior capacidade de desprendimento, foi a primeira a se desdobrar, seguida por Jonathan, que encontrava uma certa dificuldade em registrar o que se passava. Estavam presentes Richard, Saulo e Camilo, acompanhados pelo Dr. Francis, que envolvera o casal num abraço afetuoso. Jonathan precisou receber energias em seu coronário e frontal, para ter a consciência desperta de onde e com quem se encontrava. Foi o Dr. Francis que tomou a palavra. Meus queridos filhos, estamos mais uma vez reunidos para o interesse de todos, na evolução para Jesus. A tarefa que ambos estão assumindo no momento é de importância vital, não unicamente para as realizações do presente, mas com vista para o futuro. Não somente de vocês, mas do grupo que um dia esteve reunido debaixo dos mesmos interesses. Todos, de uma maneira geral, já caminham um longo tempo juntos. No entanto, Richard, que hoje é o mentor de nossa Diolinda, de quem já foi o genitor em existência remota, teve vocês, Jonathan e Kelly, como filhos do coração na mesma época, por conta de sua bondade. Adotou-os não diretamente, mas fez-se seu tutor no período em que Diolinda se apresentava na personalidade transviada de Emily. Como a liberdade de escolha é imperativa na vida de cada um e a justiça divina em sua maior demonstração, vocês escolheram a boa parte, apesar de alguns envolvimentos nas tramas de Emily. Em casos de menor monta. Naquele século de Henrique VIII,
Vocês aproveitaram a assistência de Richard e procuraram o exercício do bem dentro de suas possibilidades, assumindo suas responsabilidades. No entanto, a gratidão se estendeu em amizade sincera e pura, unindo os corações para sempre. Richard sabia das dificuldades de Emily com Donald, James e Carly, e solicitou o amparo e o amor dos seus corações para a árdua tarefa, a qual não foi recusada. Conforme sabemos, aqueles que amam nada devem aos outros. Simplesmente fazem o bem e assumem o seu dever porque entenderam definitivamente que ninguém pode ser feliz sozinho e que todos necessitam se direcionar para o amor, verdadeiro alimento de nossos espíritos. Estamos nesses instantes de esclarecimento novamente solicitando o esforço dos seus corações amorosos, como pais. James e Carly iniciarão os seus respectivos processos reencarnatórios nos próximos dias. E em suas programações serão crianças que estarão sob a sua guarda no orfanato, onde infelizmente serão abandonados. E prosseguiu. O mesmo irá ocorrer com Diolinda e Donald, sendo que, nesse caso particular, a resistência que faz o obsessor em não perdoar aquela que, em um período recente, foi a filha querida de vocês, oferecerá maiores dificuldades para ele próprio. Porque os danos causados em seu cérebro perispirítico são imensos pela manutenção prolongada do ódio que irá comprometer a sua capacidade na organização fisiológica. Donald será um autista em grau profundo, lutando interiormente para não aceitar a reencarnação, principalmente ao lado do seu desafeto, cabendo a Emily, de Olinda, cuidar do irmãozinho, uma vez que serão gêmeos, em virtude até de suas ligações vibratórias mais intensas no terreno da dor. Se o amor liberta, como bem sabemos, o ódio nos escraviza, mas ao mesmo tempo permite que aquele que está mais equilibrado exerça o papel de enfermeiro da mesma criatura que um dia prejudicou. Naturalmente, Jonathan e Kelly, a programação espiritual aceita por vocês e revisada nesses instantes contemplava grande parte dos acontecimentos. Os mais importantes, evidentemente, porque o livre-arbítrio não poderá nunca ser descartado. Por conta dessa mesma liberdade, decidimos, Richard e eu, voltar a perguntar sobre a manutenção dos seus compromissos ao lado desses nossos irmãos, dada a seriedade das dificuldades a serem enfrentadas. Vocês estão dispostos a continuar dentro da experiência? Foi Kelly quem tomou a frente, dizendo: Estamos, nobre anjo de Deus. Jonathan também concordou de imediato, agradecendo emocionado a oportunidade do exercício no amor fraterno. Vale lembrar que não somos anjos de Deus, mas sim irmãos agradecidos pelo empenho e boa vontade de ambos. Saibam que estaremos juntos nessa empreitada e que o amor de Deus e de nosso Mestre e Senhor estarão nos amparando em todos os instantes. Tenhamos fé. Capítulo 21. Revanche e harmonia. Os mentores amigos despediram-se, envolvendo os jovens em vibrações de muita paz e discernimento. Quando despertaram, conversaram entre si a respeito de um sonho real, que ambos registraram apenas pequena parte. Sentiram-se transportados para outro ambiente, onde se encontraram com elevadas entidades que inspiravam pensamentos de confiança e responsabilidade diante de compromissos assumidos na espiritualidade, principalmente com crianças. A princípio, fizeram imediata ligação com o trabalho no orfanato,
sem direcionamento afetivo com Diolinda e seus antagonistas do passado. O fato de as lembranças serem limitadas obedece aos impedimentos naturais ocasionados pelo cérebro físico, órgão responsável pelo cerceamento de grande parte das recordações, para que o repouso ocorra e restabeleça todas as funções da organização fisiológica. Como também os bloqueios dessas mesmas recordações são necessários e benéficos para que o indivíduo não tenha que administrar sua continuidade da existência no plano espiritual, criando desequilíbrios que fatalmente comprometeriam a sua encarnação. Seria algo como administrar uma vida no estado de vigília e a continuidade como desdobramento do seu veículo físico. Entretanto, as informações e compromissos ficam registrados no inconsciente profundo, emergindo quando forem necessárias, como intuições aliadas ainda às inspirações recebidas de amigos espirituais que nos assistem e velam por todos nós. A confiança de Jonathan e Kelly aumentara sobremaneira, fazendo com que ambos se dirigissem aos seus afazeres do dia felizes e absortos em bons pensamentos. Enquanto isso, na dimensão espiritual, o Dr. Francis convocava o mentor de Diolinda para que visitasse Donald, que se achava internado no hospital, tendo agora consciência de sua situação. Em ambiente isolado, separado por um material translúcido, porém altamente resistente, encontrava-se o obsessor de Diolinda, demonstrando um forte grau de agressividade e contrariedade. O Dr. Francis tomou a frente, sendo seguido por Richard. Donald não viu a figura do protetor do seu desafeto. Imediatamente reagiu. O que faz aqui, sua criatura desprezível? E os seus outros 2 amiguinhos, onde estão? Gostaria de poder colocar as minhas mãos sobre vocês. Donald, inicialmente eu desejo saber como você está passando, questionou o facultativo. Como você acha que alguém que teve a sua liberdade suprimida pode estar se sentindo? Pergunta idiota. Não há necessidade de utilizarmos palavras ofensivas em nosso diálogo. As pessoas às quais você se refere são abnegados companheiros, como Richard, que aqui está, cuja intenção é pura e simplesmente buscar o seu bem, interferindo para que os seus compromissos não sejam avultados desnecessariamente. A intenção pela qual você passa está trabalhando a seu favor. Não estou enfermo para ser internado. Eu tenho lucidez e sei bem o que eu quero. Conheço os meus objetivos e vocês impedem a sua realização. Eu quero saber com que direito. Com o direito que nos é dado pelo amor e respeito que temos por você, como irmãos mais experientes. Respeito? Trancafiando-me? Perceba, Donald, que estamos somente isolando você do seu próprio ódio destruidor, que vem gradativamente minando as suas potencialidades interiores, criando um monodeísmo cruel, fazendo com que perca um tempo precioso em sua evolução. Seus objetivos são apenas voltados para a vingança. Vingança não! Justiça! Eu quero fazer justiça! Engana-se, meu irmão. A justiça está presente nas leis de Deus. Nossa visão é estreita demais para nos alvorarmos em promotores ou juízes. Estamos apenas iniciando a nossa jornada evolutiva e quem estava devidamente apto a agir com justiça, por conhecimento de causa, utilizou de suprema misericórdia quando esteve entre nós. De quem você está falando? Reagiu o obsessor. De Jesus, Donald. Estou falando de Jesus, que tinha capacidade evolutiva integral para julgar quem quer que seja, e, no entanto, usou de misericórdia para conosco, até mesmo quando tirávamos a sua vida física, porque, em se referindo à nossa acanhada evolução,
Garantiu que não sabíamos o que estávamos fazendo. E você, meu caro amigo, sabe o que está fazendo de sua vida? É claro que eu sei. Eu tenho uma missão e eu não vou desistir dela. Fazer aquela maldita sofrer por tudo o que me fez. E quanto ao seu sofrimento por viver em agonia por causa dessa perseguição, você não acha que está na hora de olhar um pouco para a dor que você se impõe? Sua ilusória missão o está levando à demência, enquanto o exercício do perdão lhe colocaria em contato com aqueles que o amam e querem somente o seu bem. Lembremos-nos de que Jesus, Donald, em seus ensinamentos sobre a reconciliação, registrado por Mateus no capítulo 5, versículo 25, disse: Reconcilia-te o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto todos estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Perdoar. O perdão é para os fracos e os covardes. Pela ausência do perdão, tem ideia do tempo que é decorrido entre os acontecimentos da corte de Henrique VIII até os dias atuais? Pouco. Não faz muito tempo que aquela víbora peçonhenta me envenenou. 5 séculos, Donald. 500 anos. Você acha pouco? O desafeto de Diolinda teve um choque. Ficou momentaneamente desnorteado. Tentou balbuciar algumas palavras, porém faltaram-lhe forças para o intento. Foi quando o Dr. Francis retornou ao diálogo. É tempo suficiente. Quanto tempo mais de sofrimento e de dor você irá impor a si próprio? Mais 5 ou 10 séculos? Não sei. Eu não consigo raciocinar direito. Saiam daqui e me deixem em paz. Deixaremos você na paz de Jesus. Deus o abençoe, Donald. O Dr. Francis fez sinal para Richard se retirar do ambiente e acionou um enfermeiro, orientando-o que aplicasse a assistência fluidoterápica na sequência. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção à sala do diretor da instituição, Richard perguntou: Quais serão os próximos passos, doutor? Bem, Donald despertou de sua fixação. No entanto, apenas isso não basta, porque uma vez desperto, existe todo um trabalho a ser feito no campo da harmonização entre ele e Diolinda. Sabemos antecipadamente dos cometimentos que serão levados a efeito em sua próxima reencarnação. Porém, o choque que recebeu irá diminuir em parte, não muito evidentemente, a aceitação vibratória em estar junto de Diolinda. Caso contrário, a reencarnação conjunta seria medida impraticável. A presente ação é técnica de quebrar a resistência, mas, como é do nosso conhecimento, ninguém muda de uma hora para outra. O trabalho está apenas em seu início. Aguardemos confiantes na divina providência. Capítulo 22. Programa reencarnatório. Transcorrida uma semana do evento sucedido com Donald, Dr. Francis reuniu-se com Richard, Saulo e Camilo para alinharem os próximos passos em relação aos envolvidos no caso de Diolinda, recebendo-os em sua sala de trabalho. Assim se expressou: Amigos, agradeço a todos pela presença. Vou procurar ser o mais sintético possível quanto às orientações recebidas de esfera superior, em relação às providências para o reencarne dos nossos irmãos que se encontram sob a responsabilidade dessa instituição. Prepararemos o retorno inicialmente de James e Carly nas próximas semanas. Cumprindo o prazo regular da gravidez, renascerão em situações distintas, por intermédio de irmãs pouco habilitadas à responsabilidade maternal, sendo imediatamente encaminhados para o orfanato, onde serão acolhidos pela bondade dos nossos irmãos Gustavo, Jonathan e Kelly.
e demais voluntários, dentro do possível entendimento, dado que o nível consciencial de James e Carly sofre um certo constrangimento, por razões óbvias, do pouco ou, por que não dizer, nenhum cultivo de atitudes espiritualizantes. Procurávamos infundir-lhes confiança e sustentação para os desafios que estarão vivenciando. Doutor, por gentileza, eu gostaria de fazer uma pergunta. Manifestou-se Camilo. Com certeza, faça. Parece-nos que esses nossos irmãos têm pouca ou nenhuma participação nas decisões quanto ao desenrolar de suas provas, não? Você está corretíssimo. Os técnicos da esfera responsável pelos processos reencarnatórios, evidentemente, analisam cada caso e submetem aos responsáveis competentes o plano mais adequado para aqueles que ainda não podiam decidir por si próprio ou nem sequer participar da montagem dos seus programas, por total falta de entendimento e inconsciência mesmo. São tratativas responsáveis e caridosas por parte das elevadas entidades, que buscam cuidar desses espíritos como verdadeiros filhos do coração, sabendo que necessitam ser acompanhados como crianças espirituais, até que um dia, amadurecidos no entendimento, possam fazer as suas próprias escolhas. Não foi assim conosco, Camilo? Sem dúvida, doutor. Muito bem. Continuando com as diretrizes recebidas, Diolinda reencarnará como irmã gêmea de Donald e também enfrentará sérias dificuldades quanto às questões relacionadas à rejeição. Donald apresentará os aspectos relacionados ao transtorno do autismo, sendo ambos encaminhados para imediata adoção. Esperemos que Jonathan e Kelly continuem firmes na aceitação das 4 crianças, não, doutor? Foi a vez de Richard se manifestar. Para isso, conforme o nosso compromisso para com eles, procuremos inspirá-los nos aspectos relacionados à caridade e à resignação diante dos grandes desafios que os aguardam. Por melhor que a situação se mostre, o casal terá que administrar um dos fatores mais relevantes nas 4 crianças, a rejeição que sofrerão pelas pessoas envolvidas em seus respectivos reencarnes. Como todos nós, não generalizando essa minha observação, somos espíritos em aprendizado. A rejeição costuma deixar marcas traumáticas consideráveis em nossa psique, tornando-se para os pais adotivos um trabalho que exige muito esforço e paciência para que o quadro possa ser alterado. Quando serão iniciados os procedimentos de reencarne de Diolinda e Donald, doutor? Saulo perguntou. Dentro de 1 ano no máximo. Teremos praticamente os 4 companheiros chegando ao orfanato com pouquíssima defasagem de tempo. Se tudo correr dentro dos planos previamente estabelecidos, os gêmeos serão quase 2 anos mais novos do que James e Carly. Doutor, Jonathan e Kelly terão muito trabalho pela frente, com 4 crianças ao mesmo tempo, ressaltou Richard. É fato. Contudo, não nos esqueçamos, no coração que ama, reina soberanamente a bondade de Deus, e onde entra Deus, os recursos nunca faltam. Todos concordaram, e como ninguém tinha dúvida quanto às responsabilidades que os aguardavam, resolveram encerrar a reunião com uma prece, pedindo ao Senhor da vida e a Jesus sustentação para todos os envolvidos na importante missão de resgate pelo perdão por meio da convivência em família. Capítulo 23. Muito para aprender. O mês de dezembro de 1971 estava em seus primeiros dias e o centro dirigido por Gustavo preparava a tradicional caravana de Natal para as visitas a Uberaba e a região. Jonathan e Kelly estavam empolgadíssimos com a oportunidade de rever o grande amigo Chico, cujo primeiro contato havia estimulado sobremaneira o trabalho voluntário que ambos exerciam na casa espírita, principalmente no orfanato.
O casal preparava suas malas naquela noite de quarta-feira, dia 8 de dezembro, pois a partida dos 2 ônibus fretados rumo ao Triângulo Mineiro seria por volta das 7 horas da manhã do dia seguinte. Foi quando o telefone tocou. Kelly atendeu a ligação e quem se identificou do outro lado da linha foi uma voluntária do orfanato solicitando a presença dos amigos em caráter emergencial, informando que 2 crianças haviam sido deixadas na porta em condições precárias de saúde. Atenderam imediatamente ao chamado, saindo em direção à instituição. O trajeto que separava o orfanato da residência do casal era curto. Em questão de poucos minutos estavam adentrando ao local. Foram direto para a sala de recepção. Há tempo de encontrarem 2 voluntárias providenciando o primeiro atendimento às crianças. Tratava-se de um casal recém-nascido. Ambos se encontravam envolvidos em sacos de farinha. Estavam imundos, magérrimos e cobertos de feridas. Choravam pelo desconforto e pela fome, materializando a falta de respeito pelo ser humano, por parte daqueles que haviam literalmente abandonado as crianças naquele estado. Kelly rapidamente buscou a agenda para chamar o pediatra responsável pelo atendimento às crianças do orfanato. Feito o chamado, perguntou para uma das plantonistas: Hermínia, o que ocorreu? Estávamos colocando as últimas crianças para dormir, quando ouvimos o choro de bebês na porta dos fundos. Acorremos ao local e topamos com as crianças nesse estado lamentável. Um verdadeiro absurdo, Kelly. Como você pode notar, não são irmãos. No entanto, a diferença entre ambos é de poucos dias. Deu-me a impressão de que nasceram com o trabalho de alguma parteira, que se encarregou do serviço de descarte. Desculpe a dureza de minhas palavras, mas é exatamente isso que parece. Entendo, Hermínia. É realmente lamentável. Irmãos que agem assim terão muito que aprender. O pediatra chegou logo em seguida e, em rápido exame, constatou o estado de profunda desnutrição das crianças, recomendando a transferência imediata para a Santa Casa da cidade. Enquanto providenciavam a higiene dos recém-natos e algumas roupinhas, Kelly questionou o marido. Querido, talvez devêssemos cancelar a nossa ida para Uberaba, infelizmente. O que você acha? Com certeza. É uma pena, realmente, mas com menos voluntários nos próximos dias, creio ser a melhor decisão. Vou telefonar para Gustavo explicando o sucedido. Naturalmente, o dirigente da instituição lamentou o cancelamento por parte do casal amigo. Porém, profundamente agradecido pela dedicação que ambos demonstravam, colocou-se à inteira disposição. Caso fosse necessário, ele também cancelaria sua participação no evento. Jonathan, no entanto, informou-lhe que estariam bem e que administrariam a situação toda. Caso precisasse de algo, sabiam a quem recorrer e que Gustavo seria informado dos procedimentos com as crianças. Que ele viajasse tranquilo e fosse o portador do abraço deles para o querido Chico. Na dimensão espiritual, cuidados eram levados a efeito pelos mentores encarregados do reencarne de James e Carly, tendo à frente Richard, Saulo e Camilo, que se desdobravam para manter o equilíbrio energético das crianças. O pouco cuidado que haviam recebido poderiam comprometer a reencarnação de um deles ou de ambos. Capítulo 24. Jamie e Carolina. A internação dos bebês foi de aproximadamente 10 dias, até que estivessem mais recuperados e retornassem ao orfanato. Kelly e Jonathan foram extremamente diligentes, fazendo o revezamento no acompanhamento das crianças praticamente em tempo integral. Nesse período, Gustavo e a equipe do centro já haviam retornado da viagem, dando continuidade às suas atividades, contando alegremente sobre os trabalhos realizados nas cidades mineiras visitadas. O dirigente da instituição foi quem falou com o casal sobre a visita ao Chico.
Para variar, como vocês sabem, fomos à casa do querido amigo para a tradicional conversa, saboreando o chá que ele próprio nos serviu. Falou animada a respeito dos novos livros que estão em andamento e quis saber não só do movimento aqui em nossa região, como também das atividades do orfanato, perguntando como vocês estavam se saindo diante desse novo trabalho. Conversamos durante horas e ele se mostrou muito feliz com os nossos esforços. Mandou lembranças e pediu que deixássemos o endereço de vocês para que ele enviasse as suas famosas caixinhas de mensagens. E, se fosse possível, trocar algumas correspondências. Que beleza, Gustavo! Ele realmente é muito especial. Especial foi o presente que ele mandou para vocês. Veja, aqui está. Gustavo entregou um livro autografado pelo médium. Em seguida informou: trata-se do 110º livro lançado pela psicografia do nosso Chico. Esse é de autoria do seu mentor, Emmanuel, e até o título é sugestivo. Estou vendo, Gustavo. Veja, Kelly. Rumo certo é o título. Como sabemos não existir coincidência no universo, parece que a espiritualidade está nos dizendo que estamos no rumo certo, não é mesmo? Vocês sabem que o médium nunca deixa um ponto sem nó. Mas, fora esse trabalho, somente nesse ano de 1971, o Chico lançou mais 7 livros, incluindo o Pinga Fogo, suas entrevistas no programa da Rede Tupi. Trata-se de um trabalho incansável, porque foram 9 livros no total no ano que está se encerrando. Impressionante, Gustavo. É de fato um missionário, não? Sem dúvida nenhuma, um dos grandes. Bem, falando em rumo, Kelly e eu conversamos a respeito dos nossos próprios, em relação a filhos, família e assim por diante. Como regularizamos nossa situação emocional, graças a Deus e ao trabalho que estamos desenvolvendo no centro e no orfanato, e também a nossa situação financeira, pensamos seriamente em adotarmos os bebês que chegaram recentemente. O que você acha? Simplesmente fantástico, Jonathan. Não poderia ter sido uma decisão melhor. Vamos tratar do processo junto às autoridades competentes e vibrarmos para que as aprovações ocorram no menor tempo possível. Nossa pediatra disse que a saúde deles não terá comprometimentos maiores, apesar da negligência como foram inicialmente tratados. Teremos crianças fortes e saudáveis. Agora me digam, papai e mamãe, vocês já anteciparam os nomes? Kelly feliz respondeu: mas é claro que sim. Eu escolhi o nome da menina, que será Carolina. E Jonathan escolheu o do menino, Jaime. Maravilhosas escolhas, parabéns! Richard, Saulo e Camilo, que acompanhavam o desenrolar das cenas, vibravam de emoção pela decisão do casal em manter-se firme em seus propósitos reencarnatórios e, compartilhando da felicidade de todos, elevaram seus pensamentos em uma prece de gratidão a Deus. Aguardem, a história continua.